Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor William e vamos dar continuidade às nossas videoaulas de xadrez, desta vez para o pessoal avançado, aqui na Escola de Esportes em Garopaba. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que seria a abertura, os tipos e algumas dicas para realizá-la. Então, vou falar um pouquinho sobre as aberturas dentro do jogo, dessa vez para o pessoal avançado, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a abertura aberta. A primeira jogada eu vou usar a branca, eu vou movimentar dois quadrados, tá? Vou fazer a mesma coisa com a preta, vou me movimentar duas, tá? Por que eu estou dizendo que ela é uma abertura aberta? Porque dá a possibilidade, principalmente, pode observar aqui a rainha, a torre e o cavalo, principalmente, tá? Eles podem fazer outros movimentos também, que já tá aberto. Aqui eu vou movimentar a peça branca, indo para frente, duas para frente, e aqui no caso a peão preto pode até capturar na diagonal. Tá? Fica uma possibilidade. Então, primeiro seria a abertura aberta, porque eu dou possibilidade para todas as peças que estão no meio do rei, a rainha, a dama da Casa Branca e o bispo da Casa Branca se movimentar, e o cavalo também. A torre não, porque o outro peão está no meio. A torre não pode saltar por cima. Agora eu vou falar um pouquinho da abertura fechada. Tá? Na primeira jogada eu vou liberar o meu peão que está à frente da rainha, duas. Tá? Também vou fazer a mesma coisa com a preta. Pode ver agora que nessa abertura fechada, em relação à abertura aberta, tá? A rainha, a rainha pode se movimentar, tá? E o bispo. Enfim, não tem uma liberação completa. Mesmo se eu andasse para frente, tá? Eu poderia usar outra peça também para movimentar, além de capturar o peão. Tá? Então seria um pouco essa diferença de abertura fechada para abertura aberta. Então, agora eu vou falar sobre as dicas de como fazer a abertura. Tá? Primeira coisa, eu vou usar aqui as peças brancas, tá? Eu vou usando as peças brancas. Tá? Essa branca, peça preta. Peça branca e peça preta. O que eu fiz no primeiro momento? Tá? Eu dominei as casas centrais, que estão entre a linha 4 e a linha 5. Eu movimentei e dominei as peças, tanto o peão branco quanto o peão preto. Eu vou colocar o preto de volta no lugar, tá? Só para especificar para vocês. Aqui no caso, eu posso controlar a casa central com as outras peças? Posso. Tá? Posso tranquilamente. Por exemplo, se eu quiser usar o bispo na primeira jogada, ao invés de fazer, tá? Na primeira jogada eu faço uma, avanço uma. Mas na segunda jogada eu avanço duas. Ao invés de fazer isso, eu já poderia, tá? Avança direto. Se posiciona ao lado dos peões. Tá? Poderia fazer
poderia fazer direto. Tá? Ah, mas a rainha, eu posso fazer a mesma coisa? Tá? Ao invés de jogar a primeira jogada um quadrado, avançar, posso também. Mas não é recomendável. Eu vou explicar o porquê. Tá? O recomendável para fazer para o movimento das peças, nesse caso, seria do cavalo. Tá? Eu vou aqui utilizar o movimento do cavalo. Tá? Eu coloco aqui na casa, lógico, para controlar e proteger as peças que estão na frente, né? E a cada jogada eu poderia avançar de 4 em 4. Tá? Então já dou a primeira dica. Tá? Não utilizem nem a dama ou a rainha e nem utilizem a rainha. Tá? Porque eu vou explicar o porquê. Tá? Digamos que eu queira utilizar o bispo, tá, da Casa Branca. Me movimentar na diagonal ao lado dos peões. Né? No caso aqui, eu quero aplicar o cheque pastor em poucas jogadas. Tá? Mas aí a peça preta, ela pode se defender. Tá? Como? O cavalo que está da minha direita, tá? Ele pode se movimentar 2 para frente e ao invés de ir para o lado direito, eu passo para o lado esquerdo. Por quê? Olha o que pode acontecer. Eu vou movimentar a peça aqui, tá? Vou movimentar a rainha, tá? Querendo já nas próximas jogadas aplicar o cheque. Tá? Nesse caso aqui, eu posso ter várias opções. Ou utilizo o meu peão preto para bloquear e fazendo com que a rainha volte para trás. Ou melhor ainda, com o cavalo que eu posicionei, como estratégia para evitar o cheque pastorzinho, capturar a rainha. Tá? Então é por isso que para fazer a abertura é necessário principalmente, tá? O movimento do cavalo. Tá? Movimento do cavalo, tá? Para que depois libere as outras peças. Porque se eu usar o peão de cara, tá? A peça preta pode ter uma estratégia diferenciada, tá? Para evitar o cheque pastor, como eu mostrei agora há pouco para vocês. Tá? Outra dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: nunca movimentar a mesma peça. Por exemplo, aqui eu vou movimentar a rainha, tá? De uma em uma, por exemplo, tá? Aí eu vou perder um pouco mais de tempo para fazer isso do que chegar aqui e querer e poderia aumentar um pouquinho mais o meu movimento para atacar as outras casas também, para atacar as outras peças também, tá? Então fica essa dica, tá? Procura utilizar o cavalo. Procurem sempre utilizar o cavalo para proteger. Nunca nem o bispo ou a rainha para
para fazer o movimento já de cara e já querer dar o cheque, né? E sendo que a peça preta pode estar se defendendo de uma forma diferenciada. Tá bom? Eu quero já propor na próxima aula, tanto para quem está no nível básico quanto para quem está no avançado, propor um desafio. Mas não vou falar agora, isso fica para a próxima. Tá bom? Espero que tenham